Oi, nós aqui de novo, pessoal! Do lado de cá, quem é? Professor Jussilvio Pena. E aí, como eu sempre falo, meus vencedores, meus futuros aprovados, estamos aqui, aula 2 de porcentagem, vamos continuar nossa luta. Vamos aos comentários, tudo rapidinho hoje, tudo rapidinho. Parei ainda nos comentários da aula 10 de inequações. Fábio Pinheiro, se na escola fosse assim, a matemática era vista com outros olhos. Parabéns, mestre, não perca uma aula sua. Valeu, Fábio Pinheiro. Romero Soares, professor, tu és o melhor de todos os tempos, que o Pai Celestial te ilumine e sempre nos abençoe com a aprovação. Um abraço. Poxa, muito obrigado, Romério. Que Deus abençoe a todos nós mesmo. Jean Anderson Vieira, esse é companheiro, tá sempre aqui. Lembro do tempo em que eu não conseguia fazer nada desse tipo em matemática. Fui na recuperação da segunda a oitava série. Sei que não posso mudar o meu passado, mas sei que o meu futuro, esse será de aprovação. E você, Jussilvio Pena, é um dos grandes responsáveis. Obrigado. Poxa, Jean Anderson, eu que agradeço. Obrigado, essas palavras me deixam tocado. Eduardo Tomé, Eduardo, não falo mais nada, que você respondeu minhas questões tudo certo. O que ele botou aqui? Professor, o livro aumentou o valor após passar o concurso da PM Ceará e adquirir, pois o estudo não pode parar. Isso mesmo. Não aumentou o valor não, eu respondi para você. É porque no site que a gente está agora já está com frete cruzo. Porque o outro site nosso, gente, foi hackeado. Hackearam o nosso site. Brincadeira. Hackearam minhas aulas também. Estava passando em outro canal do YouTube e o pessoal me avisou e eu consegui fazer a denúncia e já tiraram. Tudo direitinho. Um site que eu não recuperei ainda, da venda do meu livro. Do meu jeito, tem pessoas que gostam, como vocês, tem pessoas que não gostam e estão torcendo contra o nosso trabalho. Silvio Júnior, professor, não estou conseguindo resolver essa questão com o macete. Não é macete, é regra, soma produto. X ao quadrado menos x mais 5 igual a zero. Desde já queria lhe dizer que o senhor é o melhor professor do YouTube. Obrigado, Silvio Júnior, valeu. Vou resolver sua questão rapidinho aqui, mesmo a aula sendo de porcentagem. X ao quadrado menos x mais 5 igual a zero. Sabe o que? Já matei, já sei o que é. De cabeça eu já respondi ali, o delta dá menos 19. Quando o delta dá negativo numa equação de segundo grau, não tem raízes reais, quer dizer, a solução é conjunto vazio. Como nossas aulas sempre são rápidas e a gente está no corre-corre para ver tudo direitinho, como cai em concurso, eu estou pulando alguns detalhes. Então essa é uma questão que não vai ter solução, não vai ter raízes. Por que não vai ter raízes, professor? Porque existe uma regrinha que fala, quando o delta é maior que zero, o delta é um número positivo, tem duas raízes reais e diferentes. Quando o delta é igual a zero, tem duas raízes reais iguais. Você só coloca lá dentro um número. Solução é igual a 2. O x' dá 2, o x' dá 2. Mas você só coloca o 2, porque não pode se repetir elementos num conjunto. E nesse caso aqui, ó, se você for tentar fazer pela soma produto, você vai descobrir, ó, dois números que multiplicado dá 5 e que somado dá esse aqui com o sinal trocado, dá mais 1. Quem é que multiplicado dá 5? Só existe 1 e 5. Então você vai fazer aí a continha. 1 vezes 5, 5 mais 1 mais 5 dá 6. Não vai dar 1. Não é você que está errado. É porque essa equação, ó, eu vou calcular o delta não da minha maneira, eu vou calcular de outra maneira aqui. Ó, delta, quem lembra, na primeira aula de equação eu mostrei como é que calcula delta. É aquela formulazinha b ao quadrado menos 4ac. Aí o b seria menos 1 ao quadrado menos 4, que multiplica a, que também é 1, que multiplica c, que é 5. Menos 1 ao quadrado, base negativa, expoente para positiva, então 1. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 5, 20. 1 menos 20 vai dar menos 19. Quer dizer, o delta é negativo. Como o delta é negativo, então não existe raízes em R. Então, as raízes dele não pertencem a R. Quando o delta é negativo, a solução da equação é igual a conjunto vazio. Depois eu vou aproveitar na revisão botar uma dessa. Mas não vai cair desse tipo não. Deixa eu pegar o apagador aqui. E vamos para a nossa aula 2 de porcentagem. Valeu pela questão. Depois eu vou pegar essas dúvidas todas de várias questões que estão me mandando aí. E vou resolver numa aula só. Vamos correr aqui para a porcentagem. Eu coloquei, gente, no primeiro caso, na primeira aula, eu mostrei para vocês como calcular a parte, que é o primeiro caso. Nessa aula 2 eu quero mostrar a vocês a diferença, como os probleminhas podem aparecer lá na hora. Ainda existe um outro caso, mas esse caso aqui, ó, esses três casos são os mais comuns. O que é que acontece aqui, ó? Ao tomar um empréstimo de 2.500, tive de pagar uma taxa de serviço de 6%. Qual o valor que tive de pagar? Gente, é aí que é o grande problema de todo mundo, a interpretação da questão. O que fazer agora, professor? Mesmo sem explicar o cálculo do seguro do terceiro, que eu vou ensinar para vocês,
Vocês já vão entender como interpretar e chegar lá. Ao tomar um empréstimo de R$ 2.500, tive de pagar uma taxa de serviço de 6%. Então o empréstimo que ele tomou foi de R$ 2.500. Esse é o todo. Tive de pagar uma taxa de serviço de 6%. Ó, é a porcentagem, é a taxa, ele tem que pagar 6%. Qual o valor que tive que pagar? Ele quer saber, em reais, qual o valor dessa taxa. Esse 6% significou o quê? Então, ó, ao tomar um empréstimo de 2.500, é o todo, tive de pagar uma taxa de 6%. Qual foi o valor que eu tive de pagar? Então, ele pagou 6% de 2.500. Ó, gente, já aprendemos isso, ó. Já sabemos brincar com isso. Eu ensinei na aula 1 de porcentagem, vai lá ver. É simples. O que é 6% de 2.500? Então, o que é 6%? É só dividir o todo por 100 e pegar as 6 partes. Então, ó, dia vezes 6, ó, divide o todo por 100. Corta 2 zeros. Se não tivesse zero, a gente voltava a vírgula. Então, ó, cortou 2 zeros. Deu 25. 6 vezes 25, R$ 150. Pronto. A taxa que ele teve, o valor que ele teve de pagar foi R$ 150. Então, ó, gente, não tem segredo nenhum. Esse é o primeiro caso, aquele que nós aprendemos, ó. Como calcular uma parte, 6% do todo. Então, 6% de R$ 2.500. Agora vamos ver o segundo caso. O segundo caso ele fala assim: no empréstimo efetuado, tive de pagar R$ 150. Ó, ele já disse pra gente quanto ele pagou. Na de cá ele não falou isso. No empréstimo efetuado, tive de pagar R$ 150, correspondente a uma taxa de 6%. Qual foi o total do empréstimo obtido? Gente, não veio o total, ó. Aquele 2.500. É a mesma questão. Você até já sabe, 2.500, professor. Ó, mas só como é que veio? Ele disse quanto ele pagou de taxa e disse quantos por cento significa a taxa, corresponde à taxa. Mas ele quer o total. Vamos aprender a calcular aqui. E o terceiro caso, ao tomar um empréstimo de R$ 2.500, ele deu o total. Tive de pagar uma taxa de serviço no valor de R$ 150. Ele avisou quanto ele pagou. Qual a porcentagem dessa taxa de serviço? Ele quer saber quantos por cento. Nós sabemos que é 6. Nós sabemos que é 6. É o mesmo probleminha, só que das 3 maneiras diferentes que ele poderia perguntar. Então, porcentagem tem que aprender isso. Você vai ter que se concentrar na aula de hoje e repetir e entender como funciona. Ó, ao tomar um empréstimo de R$ 2.500, tive de pagar uma taxa de serviço de 6%. Qual o valor que tive de pagar? Então, você calculou 6% de 2.500. Agora nós vamos para o segundo caso e depois para o terceiro. No segundo ele quer o total e no terceiro ele quer a taxa. Então são os 3 elementos que tem na porcentagem. A taxa, né, 6%, o todo e a parte, que é quanto vale aquela taxa no que você está procurando. Em real, em bolinhas, no que for. Gente, para quem tem um livro, tá bem explicadinho esses probleminhas na página 122, 120, 121, ó. Tá aqui tudo resolvido, 118, 117. Olha direitinho, revisa. Qualquer dúvida é só me pedir. Gente, vou apagar. Já fizemos o primeiro. Vamos agora para a questão do segundo caso. Quem me ajuda aqui? Ó. Vou apagar a questão para sobrar espaço aqui. A gente viu o primeiro caso como foi. No empréstimo efetuado, eu tive de pagar R$ 150, correspondente a uma taxa de 6%. Gente, ele teve que pagar R$ 150 correspondente a 6%. Qual foi o total do empréstimo obtido? Pessoal, todo mundo faz isso, como eu falei a vocês, eu levei a porcentagem para o 4º ano. Então, 4º ano é primário. É a antiga 3ª série, porque é apenas conta de multiplicar e dividir. Mas nós podemos fazer da maneira também envolvendo proporção. Só para vocês entenderem melhor, o que significa correspondente, professor? Corresponde, equivale, vale, custa. Tudo isso é igualdade. Então eu vou fazer de 2 maneiras. Uma seria 150 corresponde a 6%. Vou escrever de outra maneira, ó.
6 sobre 100. A razão centesimal. 6%. O que quer dizer 6%? 6 sobre 100. Em forma de fração. Razão centesimal. Dividiu por 100, pegou 6. Gente, e agora? Agora simplesmente você coloca o x e é como se você fosse encontrar a quarta proporcional. Então, ó, virou uma proporção. 150 corresponde a 6%. Você pode simplificar antes, como eu ensinei. Lembra que eu ensinei que na igualdade nós podemos simplificar lateralmente? 6 dividido por 6 dá 1. 150 dividido por 6 dá 25. E agora o nosso famoso x-credo. 1 vezes x, ó, 1 vezes x, x. 25 vezes 100, 2.500. Pronto, achamos o total. Tá aí, ó. Bateu bonito. Não tem nada demais. É só aprender a interpretar e isso aqui nós vamos treinar mais um pouco. Vamos fazer mais questões, precisamos treinar. Gente, qual é a sua maneira, professor? A minha maneira, quando o menino está na quarta série, ele é muito jovem, a cabeça dele está fresquinha. Então eu ensino, se eu falo para você que 150 corresponde a 6%, qual o total? Então, ó, João ganhou de comissão R$150, que equivale a 6%, que é o direito que ele tem. Ele vende, vamos dizer, ele vende livros. E ele ganha 6% do total que ele vende. Naquele mês ele ganhou 150, naquela semana ele ganhou R$150. Então, de quanto de livro ele vendeu, né? Qual foi o total que ele vendeu de livros? Não em quantidade de livros, em dinheiro. Então você vai parar e vai dizer, poxa, está faltando o total. A gente já sabe que é 2.500. Eu sei que ele ganhou 150, que corresponde a 6%. Eu ensinei para o meu aluno só isso aqui, ó. Pega essa parte, ó, para achar o todo. Na minha mente eu mando o aluno fazer isso. Pegue a parte e divida pela taxa. E no final, multiplique por 100. Mas por que multiplicar por 100, professor? Você vai entender. Ao dividir 150 por 6, eu encontrei 25. O que é esse 25, pessoal? Esse 25 equivale a 1%. Ó, 150 dividido por 6 dá 25. 25 corresponde a 1%, porque 50 é 2%, 75 é 3%, 100 é 4%, 125 é 5%, 150 é 6%. Então eu acho a taxa única, 1%. Como ele quer o total é 100%. Então eu multiplico por 100. 2.500. Então eu sei que a cabeça de vocês já acostumaram com outras maneiras. Mas quando você captar essa, olha que besteira. 150 dividido por 6, 25. Vezes 100, 2.500. Você não faz nem cálculo. Eu bati o olho nessa questão, não fiz cálculo. No empréstimo efetuado, eu tive de pagar R$150, correspondente a uma taxa de 6%. Ah, pagou 150, correspondente a uma taxa de 6%. Qual foi o total? Aqui mesmo, 150 dividido por 6, 25. Vezes 100, 2.500. Acabou. Muito mais rápido e prático. E ele poderia, no futuro, ele pode complicar essa questão. No empréstimo efetuado, eu tive de pagar R$150, correspondente a uma taxa de 6%. Se a taxa fosse de 15%, quanto eu pagaria? Então ele não está querendo o total, ele está perguntando se a taxa fosse de 15%, quanto ele pagaria? Aí você, poxa, até 15% até fácil, eu vou até tirar aqui 15%, o cara vai dobrar aqui, o dobro é 12, vai dizer para mim que é 300, 12%, a metade de 6% é 3, então a metade de 150 é 75, ele vai dizer que é 375, vai acertar. Vou complicar para ele. 10, o número mais fácil, 10%. 20%, pronto, 20%. No empréstimo efetuado, eu tive de pagar R$150, correspondente a uma taxa de 6%. Qual foi o total do empréstimo? Quanto eu teria de pagar se a taxa fosse aumentada para 20%? Caramba, agora o bicho vai pegar. Não. 150 dividido por 6, 25. O que significa esse 25? 1%. Então esse 25 é 1%. Se a taxa fosse para 20%,
Em vez de multiplicar por 100, eu multiplicaria por 20. 25 vezes 20, 500. Acabou. Ah, e se a taxa fosse para 14%, professor? 25 vezes 14. 25 vezes 14, se não me falha, 300. Não é? Tô certo? Me ajuda? Vou fazer a conta. 350. 350. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 0, 5, 3. 350. Então, no empréstimo efetuado, eu tive de pagar R$150, correspondente a uma taxa de 6%. Se a taxa fosse aumentada para 14%, quanto eu teria que pagar? 150 dividido por 6, 25. Achei 1%. Como ele quer 14, vezes 14, 350. Não tem nada demais, gente. Estamos matando 2 coelhos de uma vez só. Mas vamos treinar isso separado. Hoje eu quero que vocês aprendam somente até aqui, ó. Todo é igual a parte dividido pela taxa vezes 100. Por que vezes 100, professor? Porque é o total. 150, ao dividir parte pela taxa, eu acho uma parte, 1%. Multipliquei por 100, acho 100%. Multipliquei por qualquer outro número, né? 14, eu acho 14%. Por 17, eu acho 17%. E assim por diante. Pessoal, vamos apagar e vamos conhecer o terceiro caso. A aula é de interpretação. E os vídeos não podem ficar tão longos, tão longos. Mas aprenderam aí? Todo é igual a parte dividido por taxa vezes 100. Mas aprendam a maneira de cima também, a primeira. Votem o vídeo e assistam ela também. Muito importante. E isso é, chegando a hora de revisar, começar a ver os vídeos todos novamente, para ver onde é que está com dúvida. Gente, terceiro caso, como é que ele faz? Ao tomar um empréstimo de R$2.500, ele deu todo, tive de pagar uma taxa de serviço no valor de 150. Qual a porcentagem dessa taxa de serviço? Ele quer saber qual a porcentagem. Pessoal, existem várias maneiras, eu sei, né? O professor coloca assim X%, tem outro que coloca assim X%, o total é o 100%, é 2.500, então tá aqui, ó. E a taxa que nós sabemos aqui que ele deu foi o quê? Ao tomar um empréstimo de 2.500, tive de pagar uma taxa de serviço no valor de 150. O 150 corresponde à porcentagem que não sabemos quem é. Qualquer uma dessas proporções ao ser resolvidas, ou quem usa aquelas fórmulas antigas, IPC, CPI, não sei como é, ó, vai chegar lá, vai dar o mesmo resultado. A gente pode simplificar a lateral, ó, por 100, olha que maravilha. Aqui eu vou simplificar o de cima com o de baixo. Então 100 por 100 dá 1, 2.500 por 100 dá 25. Aqui eu fiz a lateral, aqui eu fiz por cima. E aí você diz, dá para simplificar? Dá. Aqui eu tenho 25 dividido por 25 dá 1, 150 por 25 dá 6. Aqui também lateral, ó, 25 por 25 dá 1, 150 por 25 dá 6. Fazendo um cruz credo, x vezes 1 é x, 6 vezes 1 é 6. A mesma coisa aqui, ó. 6 vezes 1 é 6. Então, ó, você encontraria os 6%. Eu acho legal, mas faz muita conta. E você não tem tempo para isso e não é bom. E tem várias maneiras de armar e muita confusão. Então confie no mestre Josilvio Pena, sou eu. Se inscreva no canal, por favor. Consiga a gente para se inscrever no canal também. Então, gente, como é que você acha a taxa percentual, Josilvio? Eu acho simplesmente assim. A base. Quando eu falo para você 3%, quer dizer 3 sobre 100. O que a razão centesimal prova? O que é que a base prova? Algo foi dividido por 100 e eu peguei 3. Olha que o total fica embaixo. E lá em cima, a taxa. O que eu peguei. Então, ó, ao tomar um empréstimo de 2.500, 2.500 é o total. Tive de pagar uma taxa de serviço no valor de R$150. 150. Pronto. Ó, o que 150 significa de 2.500? O que esse 150 significa de 2.500? Quantos por cento esse 150 significa de 2.500? Gente, vamos aprender a coisa mais básica da matemática, que nos nossos livros não constam, que é a transformação de fração em porcentagem. Pelo amor de Deus, professores que estão aí assistindo, começa a dar isso no colégio,
Nossos alunos sofrem muito por isso. Ó, gente, 2/5. Quantos por cento 2/5 significa? O que quer dizer essa fração? Quer dizer que você comeu 5 partes, ou dividiu o chocolate em 5 partes e comeu 2. Ó, eu dividi meu chocolate em 5 e comi 2. Quantos por cento isso significa? Quantos por cento? Então multiplique por 100. Você vai multiplicar o numerador por 100. Você vai virar porcentagem. Então 2 vezes 100 vai dar 200. 200 dividido por 5 é igual a 40%. Pronto, acabou. Você transformou a fração em porcentagem. Então aqui, gente, me ajudem, ó. O que 150 significa 2.500? Você vai multiplicar por 100. Multiplicar por 100, nesse caso, é acrescentar 2 zeros. Acrescentei ali, ó. Então eu vou colocar até passo a passo para não atrapalhar, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. Então, ó, a gente multiplica por 100. Às vezes, não tem... Tá, aqui é um número decimal, 1,5. Então você anda uma casa e coloca um zero. Mas aqui, ó, não tem vírgula nenhuma, você vai multiplicar por 100 e acrescentar 2 zeros. Ficou isso aqui. Você vai dividir 15.000 por 25. 150 dividido por 25. Pronto. Você achou a taxa percentual, que foi quanto ele pagou, como taxa de serviço, 6%. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Você tem que ter muito cuidado. Exemplo, você recebeu o seu salário, vamos dizer que você recebeu R$ 1.600. O seu salário é de R$ 1.600. Só que esse mês você foi descontado no seu salário, né? Veio uma bomba no seu salário que você não entendeu de botar um número redondo, R$ 240. Aí você diz, poxa, esse 240 significa o quê? É o 6% do Vale Transporte? Não, está muito alto para ser o Vale Transporte. Vou botar até menos, né? Para parecer o Vale Transporte. Pronto. 120. Aí, vai aparecer o Vale Transporte. Poxa, tá parecendo que descontou meu Vale Transporte, que é 6%. Né? Mas eu estou achando que não é o Vale Transporte. Não é 10%, porque 10% seria 160. É só tirar uma casa. Poxa, quantos por cento o patrão descontou do meu salário? Como é que faz? O que esse 120 que ele descontou do seu salário representa do salário todo? O que esse 120 representa de 1.600? Basta fazer o que, gente? Multiplicar por 100. Como é que eu falei? Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros. Já acrescentei. Agora vamos simplificar. Cortei um zero, cortei outro. Agora eu vou dividir 120 por 16. Podemos armar a conta ou podemos simplificar aos poucos, ó. Se eu vou simplificar, 120 por 2, professor, dá 60. 16 por 2 dá 8. Ainda dá para simplificar, professor? Dá. 60 por 2 dá 30. 8 por 2 dá 4. Ainda dá para simplificar, professor? Dá, mas você já pode dividir, tá fácil. Não, mas eu vou continuar, professor. 30 por 2 dá 15. 4 por 2 dá 2. E agora? Agora não dá para simplificar mais. Então vamos dividir. 15 dividido por 2, 7% e meio. Pronto. O homem descontou do meu salário 7% e meio. Tá errado. Porque o Vale Transporte só é 6%. Ele está me roubando. Então vamos lá protestar. Então, gente, aqui é só um exemplo clássico. Tá vendo? Não tem nada de difícil. Conseguimos entender um pouco da interpretação. Ele pode cobrar a parte, o todo ou a taxa. E você viu, é muito simples. O primeiro caso, que é a parte, eu ensinei a vocês na aula 1. Hoje a gente aprendeu como achar o todo. Basta dividir a parte pela taxa e multiplicar por 100. E entendemos mais um pouco ainda. E também aprendemos agora como achar a taxa. A taxa é simples. Se você ganha um salário de 1.600, o cara desconta 120, basta você colocar o que descontou sobre o total. O total sempre fica embaixo. Por isso que fala 3%, 3 sobre 100. 20%, 20 sobre 100. Então o total é embaixo. E o que ele descontou ou ele aumentou em cima. Aí você vai saber, ó. Se o seu salário veio R$ 120 a mais, veio 1.720, quanto ele lhe deu de aumento? Você pergunta, o que 120 significa de 1.600? Acrescenta 2 zeros, faz a divisão, achou o resultado. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela atenção. Quem gostou?
dá o joinha. Quem não gostou, dá o joão, se inscreve no canal, avisa para os amigos, faz a força aí. Muito obrigado, a compra do livro voltou, www.superlouco.com. Estamos em outro site, que o nosso site foi hackeado. Gente, do mesmo jeito que eu recebo elogios de vocês, eu estou recebendo e-mails de ataques, de professores que dizem que eu estou atrapalhando a vida deles, que não era para estar fazendo isso de graça, que isso vai fazer os alunos se afastarem dos cursos. Não afasta não. O aluno tem que estudar várias disciplinas. Vamos parar de ser gananciosos, dá para todo mundo. Deixa as pessoas estudarem. Os alunos aqui só estão aprendendo a ideia de como fazer e depois, no futuro, aí sim eles vão para os cursos para se preparar mais ainda para grandes concursos. Valeu, galera? Então nada de tá me massacrando, me condenando, dizendo que eu estou matando a matemática na internet. Pelo amor de Deus. Eu só quero que meus alunos sejam aprovados, porque a vida é dura para quem é mole. Insista, persista, não desista. Valeu, galera!